Oi, gente, tudo bem? Infelizmente, morando em grandes centros, às vezes aparece ferimentos por arma de fogo na nossa rotina de uma emergência na radiologia. Então, é importante a gente ter familiaridade com esses casos, né, e ver o que pode ser esperado e para ter uma conduta mais assertiva, um diagnóstico mais assertivo na emergência. Então, vamos ver um caso de um ferimento por arma de fogo na região abdominal. Bom, esse é um paciente masculino de 40 anos, né? Aqui a gente está numa fase já com contraste, né? A gente está na região torácica, a gente vai descer e vai importar para a gente discutir de forma mais objetiva a região abdominal, né? Então a gente está passando aqui uma primeira vez de forma mais rápida, né? Para ter uma noção panorâmica aqui do que se espera nesse exame. Então, é isso daqui que a gente vai avaliar. Bom, aqui eu chamo a atenção já nessa parte mais anterior, né? Então aqui é que a gente vai focar o nosso olho. Vamos lá. A gente pensa num ferimento por arma de fogo, a gente vai pensar que é algo que entrou no corpo, né? Então comece procurando a parte mais externa, a parte de pele, a parte de partes moles associadas. Aqui o que chama a atenção é essa área aqui, né? Ó, você tem um pouco de espessamento, já tem uma densificação aqui da gordura do subcutâneo, então você começa a fazer um raciocínio a partir dessa parte. E você vê que tem mais coisa vindo para cá, né? Tá vindo com esse trajeto. Eu, particularmente, nos meus exames, eu não ponho onde é orifício de entrada, orifício de saída. Isso daí é visto no exame físico, né? A gente descreve como trajeto, tudo, mas esses termos eu particularmente não coloco. Bom, aqui a gente vê então essa área aqui de espessamento e densificação, está espessada aqui a musculatura, olha só como que é a musculatura aqui do reto abdominal, dos oblíquos, e quando chega nessa parte aqui, então você tem um espessamento, está um pouco mais branco aqui desse lado do que desse lado, então você imagina que tem um hematoma infiltrativo associado. Você tem essa densificação aqui das gorduras superficiais mais profundas, com densificação e borramento dessa musculatura aqui, com esse hematoma infiltrativo e esses focos gasosos. Isso está vindo com essa orientação mais anterior, se estendendo até aqui a parte à esquerda. E quando você chega aqui nessa parte, ó, você tem um afastamento da musculatura. Então a gente está vendo aqui a musculatura reto abdominal desse lado e desse lado, vem para cá, ó, afasta, abre aqui, né, na região da linha alba, afasta, e aí você está tendo exteriorização aqui, insinuação para esse de um conteúdo abdominal. Isso daqui são alças intestinais, tem um componente gorduroso e o eixo vascular aqui, né? Então você teve uma evisceração aqui, né? Mas você não tem sinal de sofrimento. Viu isso daqui? Já procura sinais de sangramento ativo. Aparentemente não tem. O que você está vendo aqui, esses foquinhos brancos de permeios mais densos, né, bem hiperdensos, isso aqui são rastilhos metálicos da arma de fogo. Tem alguma coisa até aqui nessa região também. Além disso, ó, a gente viu aquele espessamento, densificação de partes moles e com os focos gasosos, aí você vai entrando, né, vendo na parte mais interna. Veja que tem foco gasoso aqui e tem alguns outros focos gasosos de permeio mais aqui internamente. Ou seja, isso daqui é pneumoperitônio, então tem gás dentro. Esse gás pode ser só porque você teve algo externo que atravessou a cavidade abdominal, ou pode ter tido uma perfuração de víscera oca. Então a gente vai ter que olhar isso com mais cuidado também. A gente está imaginando que o trajeto foi mais aqui nessa parte anterior. Vamos ver os órgãos aqui, né? Então já chama atenção também, além de ter aquele foco gasoso, você tem um acúmulo líquido aqui. Esse acúmulo líquido está perihepático, ó, vem aqui nessa parte mais inferior, então você tem líquido livre na cavidade. Líquido livre na cavidade, contexto de trauma, com um ferimento de arma de fogo, é um hemoperitônio, né? Então é isso que a gente está vendo. E aí você vai ver as estruturas adjacentes.
Vamos ver o fígado desse paciente. O fígado está aqui, está vindo com a contrastação normal, chega nessa parte aqui mais inferior, ele fica mais heterogêneo. Ó. Aqui ele fica heterogêneo, você perde a distinção dele, e além disso você tem a vesícula biliar aqui toda heterogênea. Ela está com as paredes espessadas, tem um realce aqui, né, mas está toda irregular, está murcha. E adjacente a ela parece ter um foquinho aqui, ó, gasoso de permeio. Então você imagina que aqui você teve uma laceração hepática nesses segmentos 5 e 6 e também teve uma lesão dessa vesícula biliar. É isso que você imagina. As artérias hepáticas estão preservadas, estão passando aqui, você não tem sinal de sangramento ativo. Claro que a gente vai olhar depois nas outras sequências também para ver se não está progredindo, mas inicialmente a gente não vê um grande blush aqui. As outras estruturas não têm alteração nessa parte de órgão sólido, como o pâncreas, o rim, a adrenal. A gente vai ver aqui o duodeno, então a gente está vendo o estômago aqui, ó, essa parte aqui é o estômago, ele vem para cá, aqui a região do antro pilório, e depois chega aqui na primeira porção duodenal. Você desce, ó, o duodeno ele está preservado, vem para cá, não tem nada, né? Chega até aqui, depois vai indo para a terceira e quarta porções. Agora, o que chama atenção, qual é a outra estrutura que a gente tem aqui? Isso daqui é a região do cólon, né, a flexura hepática. Então aqui a gente está vendo a região do seco, do colo ascendente. Vamos subindo e olha só, aqui ele está com uma espessura normal, parede preservada. Quando você chega bem nessa região da flexura, ele teria que vir para cá para virar o cólon transverso. Veja que tem muito gás aqui e esse gás está fora, ó, ele está abrindo para cá. Então aqui a gente está vendo uma das causas do pneumo peritônio, você tem uma lesão, uma perfuração desse cólon aqui na transição do ascendente para o transverso. Que ele está com parede espessa, né? Você tem toda essa densificação da gordura aqui nessa porção. Isso daqui fica muito nítido porque foi aonde a gente teve a lesão e por isso está tendo esse pneumo peritônio. A gente viu tudo isso, vamos ver agora na fase portal, que vai ficar um pouco mais evidente. Então a gente já está aqui no tórax, vindo para a região abdominal. Veja como fica mais fácil para a gente ver o líquido livre aqui, né? Já vê o pneumo aqui, pneumo peritônio. Nessa porção aqui o fígado está com a contrastação bem preservada. Quando você chega nessa parte mais inferior, você tem essa área heterogênea hipoatenuante aqui, que é onde teve a laceração. Aqui a gente vê a vesícula biliar e olha só, aqui a gente consegue ver um pouco melhor uma área de descontinuidade dessa mucosa. Então aparentemente foi aqui que teve a lesão. Às vezes, se você ficar com dúvida, achar que não dá para falar exatamente onde está a lesão, tudo bem, você fala que tem um espessamento, que a vesícula está murcha, que está com as paredes espessadas, tem realce mucoso, todo heterogêneo, que tem bem próximo aquela lesão do parênquima hepático, então provavelmente ela está lesionada também. Aqui fica mais fácil para a gente ver o realce do região mais distal aqui, antropilórica e do duodeno, a gente vê que eles estão com contrastação normal, né, e não tem nenhum foco gasoso saindo dali. Aqui a gente já vê a primeira porção duodenal, então que não teve mesmo a lesão no duodeno. Mas quando a gente chega aqui no colo, a gente vai subindo para ver aquela porção que era nossa de interesse na transição, né, entre o colo ascendente e o transverso. Você começa a ver isso daqui, ó, é a área que perde tem uma solução de continuidade de sua parede e tem esses focos gasosos vindo para cá. Então aqui você vê esse foco gasoso, isso daqui está fora da cavidade, né? Está fora do cólon, né? Isso daqui, ó, é a parede do cólon transverso, vem para cá e para cá. Isso daqui está fora. Então aqui é onde a gente tem o pneumo peritônio. Tudo isso daqui está fora. Então a gente vê bem melhor aquela lesão. E o resto, ó, olhando aqui de novo, você não vê nada crescendo hiperatenuante aqui na região do parênquima hepático, nem mesmo aqui naquela região em que você tinha aquela herniação traumática, né? Então não há sinais de sangramento ativo nesse caso. Claro que você vai olhar quando estiver fazendo a interpretação mesmo, todos os vasos arteriais, as veias, né? É muito importante nesses casos olhar com cuidado se teve fratura, se teve lesão de coluna, por exemplo, mas aqui a gente está exemplificando bem uma área de alteração, pegando principalmente
parênquima hepático, a vesícula biliar e o cólon também. Bom, era isso que eu tinha para mostrar nesse caso. Espero que tenha esclarecido e que tenha ajudado quando você estiver diante de um caso assim, que ajude na sua interpretação. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se gostou dessa aula, lembra aí de curtir a aula, comente aí suas dúvidas que a gente vai esclarecendo e compartilhe o nosso material, conteúdo com seus amigos conhecidos para divulgar cada vez mais o conhecimento na radiologia diagnóstica. Obrigado e até o próximo vídeo.